Oi, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Antes da gente começar essa história emocionante, eu queria te agradecer, de verdade. Cada vez que você aperta o play, é como se estivesse sentando aqui ao meu lado para ouvir uma história, daquelas que ficam no coração. Hoje, a história que eu preparei é daquelas que fazem a gente pensar, se emocionar e talvez até ver a vida de um jeito diferente. Então, fica aqui comigo até o final, porque eu prometo que vai valer a pena. A rotina da nossa vida sempre foi marcada por pequenos silêncios e grandes batalhas. Acordávamos cedo, dormíamos tarde, e entre essas horas havia a luta diária para manter a dignidade acesa dentro daquela casa simples. Eu, Teresa, via meu filho Gabriel crescer enfrentando o mundo sem nunca abaixar a cabeça, mesmo quando o mundo parecia querer esmagá-lo. Naquela noite, como tantas outras, eu sentei na cadeira de balanço da varanda, esperando ele voltar do trabalho. Era costume nosso. Eu esperava, e ele trazia para casa não só a mochila surrada nas costas, mas também as histórias de um dia duro e honesto. O vento soprava frio, levantando poeira da rua esburacada. Vi Gabriel aparecer no fim da rua, andando devagar, cansado, mas ainda com aquele jeito forte de quem carrega mais esperança do que desânimo. "Oi, mãe", ele disse ao chegar perto, e eu respondi com um sorriso. "Oi, meu filho, vamos que tem sopa no fogão." Foi quando ele parou, franzindo a testa. Estávamos quase entrando em casa quando ele virou o rosto, atento a um som que eu, distraída, demorei a perceber. Um choro, baixinho, quase engolido pelo vento. Olhei para ele, confusa, mas Gabriel já largava a mochila no chão, caminhando na direção do beco ao lado. "Fica aí, mãe", ele falou preocupado, mas eu o segui de perto, com o coração acelerado sem motivo claro. Vi Gabriel se agachar devagar, perto de uma pilha de caixas velhas. Me aproximei com as mãos trêmulas e foi então que vi um bebê. Uma menininha, enrolada em uma manta fina e manchada, choramingando de frio e fome. Meu peito se apertou tanto que parecia que ia se partir. Gabriel a olhava como se tivesse encontrado algo sagrado. Ele não precisou perguntar nada. Estendeu os braços e, com toda a delicadeza que um rapaz de mãos calejadas pode ter, pegou a bebê no colo. "Mãe, ela tá tão geladinha", disse, com a voz embargada, olhando para mim como se pedisse ajuda sem palavras. Não pensei. Instintivamente, tirei o meu xale dos ombros e ajudei a cobrir a pequena. O corpo dela tremia, e cada tremor parecia um pedido mudo de socorro. A raiva, a tristeza e a compaixão se misturaram dentro de mim. Quem teria coragem de abandonar uma criatura tão inocente? "Vamos, Gabriel", falei, firme. "A gente não pode deixá-la aqui." Ele só balançou a cabeça e apertou a bebê contra o peito, como se já soubesse disso desde o primeiro momento. Voltamos para casa com passos apressados, como se quiséssemos protegê-la até do próprio vento. Lá dentro, a luz fraca da cozinha iluminava o mundo pequeno, que era o nosso lar. Gabriel improvisou um berço com almofadas no sofá, enquanto eu esquentava um pouco de leite no fogão. Ele segurava a menina nos braços, embalando-a com tanto amor que meus olhos se encheram de lágrimas. "Ela parece um passarinho." "Tão frágil", sussurrei, acariciando os cabelos fininhos dela. Foi então que notei algo brilhando entre as dobras da manta. Um medalhão dourado, pequeno, bonito, com iniciais gravadas, letras desenhadas com um cuidado que eu nunca tinha visto de perto. Segurei o medalhão entre os dedos, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Gabriel também percebeu, mas seu olhar estava todo na bebê. "Mãe, a gente precisa cuidar dela primeiro", disse com aquela firmeza serena que às vezes ele herdava de mim. E foi o que fizemos. Sem saber quem era, de onde vinha ou por que havia sido deixada ali, Helena, foi o nome que Gabriel escolheu para ela, sem pestanejar, se tornou parte da nossa casa naquela noite. Entre o cheiro de sopa, o barulho do vento nas telhas e o calor improvisado das cobertas, formamos um lar para ela. Eu observava meu filho, com a pequena adormecida em seus braços,
e sentia algo novo florescendo dentro de mim. A gente já não. Era mais só nós dois. Agora éramos 3. E mesmo sem entender, mesmo sem poder prever, eu sabia, nada seria como antes. Segurei a menininha contra o peito, sentindo o coração bater forte, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Gabriel, com o rosto sério e terno ao mesmo tempo, parecia ter se esquecido até do próprio cansaço. Naquela noite, Helena, era assim que já a chamávamos, trouxe um calor diferente para dentro da nossa casa, mas também trouxe um medo que eu tentava esconder de mim mesma. Depois que ela adormeceu enrolada nas mantas improvisadas, sentei na beira da cama, encarando Gabriel, que ajeitava a mamadeira vazia no canto da pia. O barulho do vento lá fora parecia carregar perguntas que eu não sabia responder. Quem deixaria uma criança tão pequena assim? Por quê? E, acima de tudo, o que faríamos agora? Filho, a gente precisa pensar bem, falei baixinho para não acordá-la. Isso é sério, Gabriel. Ele se virou para mim, os olhos brilhando de uma decisão já tomada. Eu sei, mãe, mas olha para ela. Como é que eu podia virar as costas? Suspirei, sentindo um peso enorme sobre os ombros. Eu entendia. Claro que entendia. A vida nunca tinha nos dado nada fácil, e ainda assim, ali estávamos nós, abraçando o impossível. Mas o mundo lá fora não era feito de boas intenções. Eu temia que, se a gente procurasse as autoridades, eles arrancassem Helena de nós antes mesmo que pudéssemos explicar o que aconteceu. E se desconfiassem da nossa história? E se achassem que tínhamos feito algo errado? Talvez seja melhor avisar a polícia, murmurei, ainda indecisa. Pra quê? Gabriel rebateu de pronto. Pra eles mandarem ela para um abrigo qualquer? Pra ela crescer sem ninguém que ame ela de verdade? As palavras dele cortaram fundo. Eu conhecia aquele sentimento. A lembrança do orfanato onde Gabriel passou seus primeiros anos, antes de eu conseguir adotá-lo, ainda doía em mim como uma ferida antiga. Sabíamos o que significava ser invisível nesse mundo. Ficamos em silêncio por um tempo. O fogão ainda espalhava calor pela cozinha, e a sombra das chamas dançava nas paredes. Helena respirava devagar, aninhada nas almofadas. Cada som suave dela parecia selar ainda mais o nosso destino. Então vamos cuidar dela, mãe, disse Gabriel baixinho, como quem faz uma promessa. A gente dá um jeito, sempre deu. Olhei para ele e senti um orgulho tão grande que quase me afoguei nele. Meu menino, o mesmo que eu via correr descalço, pelas ruas de terra, agora queria enfrentar o mundo para proteger alguém ainda mais frágil do que ele. Fizemos um plano simples. Pelo menos por enquanto, manteríamos Helena conosco. Não contaríamos para a vizinhança como ela chegou até nós. Era melhor evitar perguntas. No dia seguinte, eu iria ao mercado comprar o que pudesse. Fraldas, leite em pó, roupas pequenas. Não tínhamos muito dinheiro, mas daríamos um jeito. Madrugada avançou lenta e pesada. Gabriel insistiu em dormir no sofá para ficar perto da pequena. Eu, da minha cama, ouvia cada vez que ele se levantava para ver se ela ainda estava respirando, se estava coberta. Em cada gesto havia um amor tão puro que doía de tão bonito. De manhã, antes mesmo do sol nascer, fomos acordados por um choro forte. Helena, com os olhinhos fechados e o rostinho vermelho, pedia atenção. Gabriel correu para pegá-la no colo, ajeitando a mantinha com a maior delicadeza do mundo. Eu, de pé na cozinha, preparei às pressas um pouco de leite. Enquanto a alimentava, vi novamente o medalhão dourado balançando no pescoço dela. Aquelas iniciais brilhando à luz fraca da manhã me deixaram inquieta. Aquilo não era objeto comum. Eu sabia disso. E, no fundo, um medo ainda maior começou a crescer. Se aquela criança pertencia a um mundo rico e poderoso, cedo ou tarde viriam procurá-la. Mas naquele momento, olhando Helena sugando o leite com tanta fome, eu decidi empurrar o medo para depois. Tínhamos uma missão agora. Uma missão que não era imposta por ninguém, a não ser pelo próprio coração. Gabriel acariciou a testa dela com o dedo indicador, sorrindo como se o peso do mundo tivesse ficado mais leve só por tê-la ali. Ela confia na gente, mãe, disse,
a voz carregada de algo que era maior que simples bondade. Era amor, era fé, era vida e eu soube que não importava o que viesse pela frente, juntos nós enfrentaríamos. Os dias seguintes passaram como se estivéssemos flutuando entre sonho e medo. Cuidar de um bebê, de repente, sem ter planejado, exigia mais de nós do que qualquer cansaço físico que já havíamos conhecido. Mas também era como se, pela primeira vez em muito tempo, a casa estivesse cheia de um tipo diferente de esperança. Acordávamos cedo para preparar o leite, trocar as fraldas improvisadas, embalar Helena nos braços. Gabriel não largava dela um minuto sequer. Se antes ele chegava do trabalho e desabava no sofá, agora corria para vê-la, como se aquele pedacinho de gente fosse o motivo pelo qual ele suportava cada dia difícil. Eu via tudo, sentada na ponta da cama ou mexendo as panelas no fogão, tentando não me emocionar demais. Mas era impossível. Aquela menina, com seus olhinhos curiosos e a mãozinha apertando o dedo de Gabriel com força, já era nossa. Naquela manhã, enquanto preparava o café, Gabriel entrou na cozinha com Helena no colo. Ela usava uma roupinha amarela que havíamos comprado no mercadinho da esquina, larga demais para o seu corpinho miúdo, mas ainda assim linda nela. Ele sorriu para mim, aquele sorriso que iluminava a alma, e se sentou à mesa. Mãe, você reparou nesse medalhão que ela tem? Perguntou, acariciando o objeto com o dedo. Assenti. O medalhão sempre chamou minha atenção, desde o primeiro momento. Mas naquele instante, com a luz da manhã batendo sobre ele, percebi detalhes que antes não havia notado. Era fino, delicado, feito com um cuidado que não combinava com o lugar onde a encontramos. E gravado nele, com letras pequenas e elegantes, estavam as iniciais, VA. Fiquei olhando, sentindo uma pontada estranha no peito. Aquele objeto não pertencia ao nosso mundo. Eu sabia disso como sabia o cheiro da terra molhada depois da chuva. Ele carregava uma história que a gente ainda não entendia, mas que de algum jeito nos alcançaria. Será que ela é filha de alguém importante? Murmurei, sem querer dar voz àquele pensamento. Gabriel deu de ombros, ajeitando Helena nos braços. Importante ou não, mãe, ela tá aqui com a gente agora. E é isso que importa. As palavras dele aqueceram meu coração. Mas o medo não se afastava tão fácil. Eu sabia que quanto maior o mistério, maior o risco. Não podíamos ignorar aquilo. Só não sabíamos ainda como lidar. Mais tarde, naquele mesmo dia, decidi ir ao posto de saúde do bairro para marcar uma consulta para Helena. Precisávamos de orientação sobre vacinas, alimentação, cuidados que eu já não lembrava mais tão bem desde que Gabriel era pequeno. Ele insistiu em ir comigo, com Helena bem protegida dentro do cobertor azul que Dona Marta, nossa vizinha, tinha nos dado. O posto estava cheio, como sempre. Mulheres com crianças no colo, idosos esperando na fila, o barulho abafado das conversas enchendo o ar pesado da sala de espera. Quando finalmente fomos chamados, a médica, uma senhora de olhar atento, nos recebeu com gentileza. Examinou Helena com carinho, anotou os dados, fez perguntas simples. Eu tentava responder com naturalidade, mas sabia que alguma coisa nela chamaria a atenção. E foi o que aconteceu. Enquanto pesava a pequena, a médica notou o medalhão pendurado no pescoço dela. Que peça bonita, comentou quase distraída. Mas seus olhos brilhavam com um interesse que me deixou desconfortável. Dela veio com ela, expliquei, seca. A médica apenas assentiu, mas eu percebi seu olhar demorado. Anotou algo no prontuário e depois nos liberou, recomendando que voltássemos em breve. Gabriel carregou Helena nos braços durante todo o caminho de volta. No trajeto, ele parecia pensativo, mas não disse nada. Eu também fiquei calada. Um silêncio tenso se formou entre nós, feito de perguntas que nenhum dos dois queria fazer. Em casa, enquanto Helena dormia, sentei na beira da cama e chamei Gabriel para conversar. Precisávamos decidir o que fazer antes que alguém decidisse por nós.
Filho? E se alguém estiver procurando por ela? Perguntei, a voz embargada. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Se estiverem, mãe, vão ter que provar que merecem. Aquela frase, simples e cheia de amor, ficou ecoando na minha cabeça enquanto olhava para a menina adormecida. Talvez fosse o destino que tivesse colocado Helena no nosso caminho. Talvez fosse apenas um erro cruel do mundo. Mas de uma coisa eu tinha certeza: nós lutaríamos por ela, não importava quem viesse bater à nossa porta. A inquietação que se instalou em mim depois da consulta no posto de saúde não me dava paz. Por mais que eu tentasse ocupar a cabeça com os afazeres de casa, era como se uma nuvem pesada estivesse sempre pairando sobre nós, prestes a desabar. E no fundo, eu sabia que o medalhão pendurado no pescoço da pequena Helena era mais do que um simples adorno. Gabriel, como sempre, tentava não transparecer preocupação. Trabalhava durante o dia e à noite se revezava comigo nos cuidados da menina. Mas até no jeito dele embalar a bebê no colo ou olhar pela janela de vez em quando, dava para perceber. Ele também sentia que algo estava para acontecer. E aconteceu. Foi numa tarde abafada, quando eu varria a varanda e Helena dormia no bercinho improvisado na sala. Vi um carro preto, brilhando de tão polido, subir devagar a rua de terra batida onde morávamos. Não era comum ver carro bom por ali. Muito menos um que rodasse tão lentamente como quem procura alguma coisa ou alguém. Abaixei a vassoura, o coração martelando no peito. Gabriel apareceu logo atrás de mim, como se tivesse sentido o mesmo calafrio. Ficamos em silêncio, observando. O carro passou, sumiu na esquina, mas a sensação de ameaça ficou. Gabriel trancou o portão com um cadeado enferrujado e eu fechei as janelas. À noite, não falamos sobre isso, mas não precisávamos. 2 dias depois, voltamos ao posto de saúde para a segunda consulta de Helena. Ela estava com uma pequena irritação na pele e achamos melhor não arriscar. Fomos cedo, antes que o lugar enchesse demais. Eu carregava a menina e Gabriel ia ao meu lado, atento a tudo. Quando entramos, percebi logo que havia algo diferente. Um homem de terno, alto, bem penteado, falava com a recepcionista. Ele se virou rapidamente quando nos viu entrar. Seus olhos eram frios, duros. Olhou para Helena em meus braços, e embora tenha disfarçado, eu vi. Aquele olhar não era de curiosidade. Inocente. Era de quem sabia exatamente o que procurava. O nome dele era Eduardo Ferraz. Soubemos depois. Trabalha para uma das maiores corporações do país, a mesma a qual, sem saber, Helena estava ligada por laços de sangue. Naquela manhã, ele nos observou por longos minutos, mas não se aproximou. Apenas saiu pela porta da frente, falando baixo ao telefone. Mas seu olhar ficou comigo, como uma marca difícil de apagar. Voltamos para casa apressados, e dessa vez, Gabriel não tentou me tranquilizar. Estávamos sendo vigiados, disso não havia mais dúvida. Eu o vi examinando as fechaduras, tentando encontrar segurança onde sabíamos que não havia. Se tentarem tirar ela da gente, mãe, disse ele, a voz embargada, deixando a frase no ar. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. A cada farol de carro que iluminava a rua, a cada latido distante, eu me levantava para olhar pela fresta da cortina. Gabriel dormia no chão da sala, ao lado do bercinho de Helena, como um guardião incansável. E eu, sentada na cadeira de balanço, rezava baixinho, pedindo forças para proteger o que o destino havia colocado em nossas mãos. No dia seguinte, Dona Marta veio nos visitar. Sempre atenta, sempre cuidadosa, ela notou minha preocupação e num canto da cozinha cochichou. Teresa, ouvi dizer que tem gente rica mandando capanga pro bairro. Dizem que é por causa de uma criança desaparecida. Senti minhas pernas fraquejarem. O medo que eu vinha sufocando tomou forma concreta. E agora? Gabriel me olhou, ouvindo a conversa, e balançou a cabeça com aquela firmeza que eu conhecia tão bem. Não importa quem sejam. Helena é nossa família agora. Ele disse aquilo com tanta certeza que, por um momento, a coragem dele me envolveu como um cobertor quente. Mas eu sabia. O mundo não era justo com gente como a gente.
E quem tinha poder não aceitava perder o que julgava ser seu. Enquanto colocava Helena para dormir naquela tarde, acariciando seus cabelinhos macios, eu sentia no fundo do peito que a batalha estava só começando e que, em breve, os olhos poderosos que rondavam nossas vidas não seriam mais apenas espectadores. Viriam reclamar aquilo que consideravam seu por direito. Depois daquele dia no posto de saúde, a nossa vida deixou de ser só luta diária para se tornar também vigilância constante. Não era mais apenas o medo da falta, do amanhã incerto. Era medo de perder aquilo que o destino tinha nos confiado. E pela primeira vez em muitos anos, eu via Gabriel inquieto, sem conseguir esconder a preocupação que lhe apertava o peito. Cada barulho lá fora nos fazia pular. Cada carro que passava devagar demais nos fazia prender a respiração. Eu tentava manter a casa funcionando, fingir normalidade para proteger Helena, mas por dentro sentia como se estivesse andando sobre gelo fino, prestes a quebrar. Gabriel, por outro lado, se tornara ainda mais protetor. Ele chegava do trabalho e mal largava a mochila. Ia direto ver a menina, conferia se ela estava bem coberta, se o bercinho improvisado estava seguro. Dormia na sala, sempre perto dela, como se o simples fato de estar por perto pudesse impedir o pior. Mas a vida, essa teimosa, sempre nos testa, além do que achamos ser capazes de suportar. Foi numa manhã cinzenta que o golpe veio. Eu estava estendendo roupa no varal dos fundos quando vi um grupo de homens descendo a rua. Não eram dali. Eram estranhos, engravatados, tentando se misturar, mas destoando em cada passo. Quando chegaram perto da nossa casa, diminuíram o ritmo. Um deles tirou uma foto com o celular, disfarçadamente. Corri para dentro, o coração aos saltos. Gabriel entendeu tudo só de olhar para minha cara. Sem dizer uma palavra, pegou Helena nos braços, enfiou algumas fraldas e mamadeiras numa sacola velha e me puxou pela mão. Tia Marta. Pensei alto. Ela era a única pessoa em quem confiávamos ali. Corremos até a casa dela pelos fundos, cortando o quintal, nos escondendo atrás dos varais e barris de água. Dona Marta entendeu tudo sem precisar de explicação. Abriu a porta e nos fez entrar depressa. Escondidos na cozinha apertada, ouvimos as vozes dos homens chamando no nosso portão. Perguntavam por mim, por Gabriel, alegando serem do serviço social, dizendo que haviam recebido uma denúncia. Mas era mentira. Eu sentia nos ossos que eles não eram dali para nos ajudar. Helena, no meu colo, se remexia desconfortável. Gabriel acariciava suas costas, tentando acalmá-la, enquanto também se acalmava. Aquelas horas dentro da casa de Dona Marta pareceram dias. Finalmente, depois de muita insistência e nenhuma resposta, os homens foram embora. Mas nós sabíamos. Eles voltariam. Foi ali, entre o cheiro forte de café coado e o rangido das tábuas velhas da cozinha, que Gabriel falou o que estava entalado no peito. Mãe, a gente tem que sair daqui. Olhei para meu filho, aquele rapaz que eu vi crescer vencendo cada obstáculo com coragem, e senti um aperto tão grande no peito que mal consegui respirar. Sair dali, deixar nossa casa, nossas poucas coisas, o bairro que era o nosso mundo? Mas não havia escolha. Helena vinha em primeiro lugar. Passamos aquela noite fazendo planos. Coisa simples. O pouco dinheiro que tínhamos guardado seria usado para pagar o ônibus até a cidade vizinha. Lá, talvez conseguíssemos passar despercebidos por algum tempo. Eu pensaria em trabalho, Gabriel tentaria continuar nos bicos, mas o importante era manter Helena segura. Ainda assim, eu sabia que fugir não resolveria tudo. Uma sombra pesada pairava sobre nós, algo que ainda não entendíamos por completo, mas que cedo ou tarde nos alcançaria. Antes de dormir, sentei na beirada do colchão improvisado onde Gabriel embalava Helena. Olhei para ele, para ela e rezei. Não com palavras bonitas, nem frases decoradas. Rezei como uma mãe reza quando não tem mais nada a oferecer além da fé. Papai do céu, cuida da gente. Dá força pro Gabriel. Dá saúde para essa menina. E se for pra gente perder tudo, que a gente nunca perca um ao outro. Adormeci com essas palavras ainda presas na garganta.
No dia seguinte, arrumamos uma pequena mala com o básico: algumas roupas, documentos, um pouco de comida. Helena ia no colo, embalada com todo o amor que podíamos dar. Gabriel segurava firme minha mão, como fazia quando era menino e tinha medo de atravessar a rua. Enquanto o ônibus sacolejava pelas estradas esburacadas, olhei pela janela e via nossa casa se afastando, pequena e vulnerável como um sonho bom deixado para trás. Não era justo. Nada daquilo era justo. Mas dentro de mim, uma certeza nascia junto com o medo. Enquanto estivéssemos juntos, enquanto Gabriel segurasse minha mão e Helena apertasse nossos dedos com sua mãozinha pequena, haveria esperança. Esperança, eu aprendi, é mais difícil de matar do que qualquer ameaça. O ônibus mal havia parado na rodoviária da cidade vizinha quando sentimos que não adiantaria fugir muito. Assim que descemos, 2 homens de terno e um policial nos abordaram. Não houve gritos, nem violência. Só a frieza de quem já sabia exatamente quem estava procurando. "Gabriel Silva?" perguntou o policial. Meu filho me olhou de soslaio e apertou a sacola onde levava as fraldas de Helena. "Sim, senhor", respondeu, a voz firme. "Precisamos que nos acompanhe para esclarecimentos sobre uma denúncia", disse o homem, olhando de relance para o bebê em meus braços. Meus joelhos ameaçaram ceder. O mundo parecia girar devagar. Gabriel olhou para mim como quem pede desculpas sem palavras, e logo em seguida estávamos sendo levados para dentro de um carro oficial. Fomos parar numa sala fria, toda branca, iluminada demais. Um advogado público foi designado para acompanhar Gabriel. Um rapaz novo, de rosto honesto, que se apresentou como Dr. Rafael. Seus olhos transmitiam algo que eu não via nos outros: compaixão. "Fiquem calmos, vamos ouvir o que tem a dizer", ele nos tranquilizou. Do outro lado da mesa surgiram figuras conhecidas: Eduardo Ferraz, o homem do posto de saúde, acompanhado de mais 2 advogados que pareciam ter saído de um filme sobre milionários. A arrogância era visível no jeito como cruzavam as pernas e ajeitavam os ternos caros. Eduardo começou falando de forma cortês, mas cada palavra era uma faca velada. "Estamos aqui apenas para garantir a segurança da menor. Há uma suspeita de sequestro." A palavra sequestro me cortou como navalha. Gabriel cerrou os punhos sobre a mesa, mas respirou fundo antes de falar. "Eu encontrei a menina abandonada, num beco, em frente à minha casa. Minha mãe é testemunha. Nós cuidamos dela. Não pedimos nada de ninguém." Sua voz era limpa, clara como a verdade que carregava. Eduardo sorriu, cínico. Tirou do bolso uma fotografia ampliada do medalhão de Helena. "Este objeto pertence à família Valverde", afirmou. "Uma família com recursos para encontrar sua filha." O nome não me era estranho. Valverde. Já tinha lido em jornais, ouvido nos rádios velhos do mercado, um império de negócios. Gente poderosa. Mas tudo o que consegui pensar foi: se eles têm tantos recursos, por que deixaram essa criança no lixo? Dr. Rafael pediu que Gabriel contasse toda a história, desde o momento em que encontrou a menina até a nossa decisão de cuidar dela. Gabriel falou com detalhes, sem hesitar, olhando nos olhos de cada um deles. E enquanto ele falava, eu via, no rosto do jovem advogado, a mesma indignação que queimava em mim. Quando Gabriel terminou, o silêncio tomou conta da sala. Eduardo ajeitou a gravata, claramente desconfortável. Foi então que Dr. Rafael se levantou. "Não há crime aqui", disse firme. "Há compaixão, há humanidade e há abandono de incapaz. Esse sim, um crime que deveria ser investigado." Os advogados de Eduardo cochicharam entre si, irritados. A situação escapava das mãos deles, mas o golpe final ainda estava por vir. A porta da sala se abriu e, para surpresa de todos, entrou um homem que exalava autoridade em cada passo. Alto, de cabelos grisalhos, terno sóbrio. Era o próprio CEO, Valverde. Ele pediu para ficar a sós com Gabriel e comigo, junto de Dr. Rafael. Os outros, relutantes, saíram da sala. Valverde nos olhou, demoradamente. Depois, seus olhos pousaram sobre Helena, adormecida em meus braços.
Ela é minha neta, disse, a voz embargada. Gabriel franziu a testa, confuso. Eu também não entendi de imediato. Valverde respirou fundo antes de continuar. Minha filha, Clara. Valverde engravidou em segredo. A família, preocupada com a imagem pública, escondeu tudo. Quando ela morreu no parto, minha esposa mandou que se livrassem do bebê. As palavras saíram duras, como se doessem mais nele do que em nós. Eu não sabia. Sussurrou. Eu nunca teria permitido. O peso daquelas revelações caiu sobre nós, como uma avalanche. De repente, toda aquela perseguição fazia sentido. Não era apenas poder, era culpa, era vergonha. Valverde se aproximou, com lágrimas nos olhos. Eu não posso apagar o que foi feito, disse. Mas quero fazer a coisa certa agora. Olhei para Gabriel e vi nele o mesmo conflito que fervia dentro de mim. Não confiávamos em gente rica. Nunca confiamos. Mas olhando nos olhos daquele homem, eu vi algo raro. Arrependimento sincero. Gabriel segurou minha mão debaixo da mesa. Sabíamos que não poderíamos manter Helena escondida para sempre. Ela tinha direito a uma vida melhor, a uma história que não começasse no abandono. Se o senhor realmente quer fazer a coisa certa, Gabriel disse, a voz embargada, comece, garantindo que ela nunca mais se sinta sozinha neste mundo. Valverde assentiu, com um nó na garganta. Naquela noite, enquanto saíamos da delegacia com o futuro ainda incerto, mas de mãos limpas e corações inteiros, eu sabia. Nossa história com Helena nunca teria sido em vão. O que havíamos feito por amor jamais poderia ser tirado de nós. A vida tem caminhos que a gente nunca espera trilhar. Naquela manhã, saímos da delegacia sem algemas, sem vergonha, sem medo, mas carregando um vazio que eu sabia que não seria fácil preencher. Helena foi levada para exames médicos como protocolo. Gabriel ficou parado na calçada, olhando o carro sumir na esquina, com os olhos cheios d'água, mas o peito erguido. Eu o abracei pelas costas, sentindo seu corpo tremer entre a força e a dor. Ela vai ficar bem, filho, sussurrei, tentando acreditar junto com ele. Valverde cumpriu sua palavra. Procurou a gente pessoalmente no dia seguinte. Não mandou advogados, nem secretários. Sentou na nossa frente, simples, humano. Disse que Helena seria reconhecida como sua neta oficialmente, que teria o melhor que o dinheiro podia oferecer. Médicos, casa, escola, amor. E que nós faríamos parte disso se quiséssemos. No começo, Gabriel relutou. Ela é minha irmã de coração, ele dizia. Não sou nada dela no papel. Mas Valverde, talvez comovido por nossa história, nos ofereceu algo que nunca tínhamos tido: oportunidade. Um apartamento modesto, mas seguro. Estudo para Gabriel. Um emprego estável para mim na área de serviços do Grupo Valverde. Não era caridade vazia. Era uma forma de nos dar dignidade sem nos arrancar o que éramos. Aceitamos. Não por medo, não por interesse, mas porque sabíamos que para cuidar de quem a gente ama, é preciso coragem para dar o próximo passo. Nos meses que seguiram, nossa vida mudou de formas que eu nunca imaginei. Gabriel entrou para o curso técnico de administração, estudando, à noite e trabalhando durante o dia em uma das empresas menores do grupo. Eu voltei a trabalhar com limpeza, mas agora em prédios modernos, onde cada centavo ganho carregava a certeza de um futuro melhor. E Helena? Ah, Helena! Ela crescia linda, esperta, cheia de vida. Valverde nos deixava visitá-la sempre. Na verdade, parecia buscar em nós a força que havia perdido no meio de tanta riqueza vazia. Em cada visita, eu via nos olhos de Helena o mesmo brilho que vi no primeiro dia. Quando Gabriel a pegou no colo, ela nunca esqueceu da gente. Mesmo pequenininha, seus bracinhos se estendiam para nós com aquela confiança cega que só quem ama de verdade conhece. Um dia, sentados no parque enquanto Helena brincava, Valverde disse para mim: foi vocês que salvaram minha neta, e de certa forma salvaram a mim também. Eu não sabia o que responder. Só sorri, segurando a mão de Gabriel, que pela primeira vez em muito tempo parecia acreditar que o mundo podia ser um lugar bom.
Hoje, olhando para trás, eu entendo. O destino nos testou, nos empurrou até o limite, mas nunca nos abandonou. Nos deu a chance de fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil, mesmo quando parecia impossível. Helena nasceu num berço de ouro, foi abandonada no lixo e encontrou amor nos braços de dois desconhecidos que nunca tiveram nada. Ah, não, ser um ao outro. E agora, graças a ela, nós também encontramos um novo começo. Não sei o que o futuro guarda, nunca soube. Mas sei que enquanto Gabriel segurar minha mão e Helena sorrir para nós como sorri agora, de longe, brincando sob o sol, estaremos exatamente onde devemos estar. Porque o que nos trouxe até aqui nunca foi o medo, nem a sorte. Foi o amor. O amor, que nasce na pobreza, que resiste na dor, que cresce na esperança. O amor que transforma até o lixo em futuro. A vida nos testa de muitas maneiras. Às vezes, nas pequenas escolhas do dia a dia, é que se escondem os maiores milagres. Naquela noite, quando Gabriel se abaixou para salvar uma criança esquecida no frio, ele não apenas mudou o destino dela, mudou o nosso também, e nos ensinou que o amor verdadeiro não se compra, não se exige, nem se mede. O amor verdadeiro simplesmente acontece e transforma. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita que o amor ainda é a força mais poderosa que existe, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como esta, que nos lembram que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança sempre encontra um jeito de florescer. Estamos só começando, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente.